estava enfrentando naquele momento, porque perdeu o seu ente querido. Somente quem perdeu alguém, uma mãe, um pai, sabe a dor que é. Muitas vezes imagina um teu filho amado, o único filho que ela tinha naquele momento. Muitas vezes ela não tinha mais nem vontade de viver, mas quando ela teve um encontro com Jesus, Jesus mudou a história daquela mulher. Jesus, ela ressuscitou a tua herança. Jesus ressuscitou os teus sonhos. Jesus ressuscitou aquilo que estava morto. Porque eu quero dizer para os irmãos, o que é morto se ressuscita na mão do Pai. Glória a Deus, aleluia. Não quero pregar porque muitas vezes, como eu disse, já tem a pregadora. Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos, para as irmãs. Não entristece teu coração. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Eu não sei a luta que você está enfrentando. Eu não sei se é os seus sonhos. Muitas vezes os seus objetivos, o projeto que Deus tem sobre a tua vida. Ou muitas vezes se frustraram. Ou muitas vezes você entristeceu algo que Deus fez sobre a tua vida. Ou muitas vezes os sonhos que você tem para se realizar. Mas eu quero te dizer, através do Espírito Santo, a autoridade do alto dos céus, quando você colocar Jesus Cristo no centro da tua vontade, como aquela mulher fez, colocou Jesus sobre o centro da tua vontade, aonde ela teve um encontro com Jesus. Jesus ressuscitou os teus sonhos, Jesus ressuscitou a tua herança, Jesus ressuscitou aquilo que estava morto. O que eu quero dizer para você, Ele é a vida com abundância, Ele restitui, Ele restaura, Ele liberta, Ele cura, Ele sara, Ele salva. Somente depende de mim, de você, confiar e acreditar na palavra do Senhor. Sim, glória a Deus, aleluia. E nós vamos entender, para mim não prolongar mais. Se eu for entrar no texto, nós vamos ver o que Jesus fez sobre aquele lugar, o que Jesus operou sobre aquele lugar. Uma multidão estava ali muitas vezes triste com aquela mulher, e havia uma multidão se alegre com Jesus ali, glorificando, exaltando o nome do Senhor. O que eu aprendo com isso? Muitas vezes as pessoas que estão do teu lado não vão entender a dor que você passa, não vai entender o propósito que você está, o processo que você está enfrentando. Mas muitas vezes Jesus disse: eu conheço o teu coração, eu esquadrei o teu coração, eu conheço os teus passos. Somente glorifique, exalte o meu nome, somente entrega a tua vida diante do meu altar, entrega a tua vida diante de mim, porque eu que estou no controle do céu e da terra. Verdade. E nós vamos entender que quando Jesus restitui, restaura, muitas vezes ressuscita aquele jovem que estava sobre um esquife, aonde muitas vezes hoje em dia significa um caixão, aonde eles estavam levando para sepultar aquele jovem, aonde estava sendo enterrada a herança daquela mulher, aonde estava sendo enterrado os seus sonhos, porque era o teu filho, o único filho que ela tinha sobre aquele lugar. Ela não tinha esposo, porque o teu esposo com certeza já faleceu, porque ela se tornava uma viúva. Se ela é uma viúva, quer dizer que ele morreu. Nós vamos entender algo sobrenatural. Ela estava sozinha, mas muitas vezes você pode achar que está sozinho, muitas vezes você pode achar que está tudo perdido, você pode muitas vezes pensar que os seus sonhos muitas vezes estão falecidos, mas eu quero te dizer algo: Jesus, ele nunca perdeu o controle do barco. Jesus, ele está no controle de todas as coisas. Jesus está no controle da tua vida. Jesus, ele nunca perdeu o controle de nada. Aleluia. Porque Jesus, ele chega, ele espera chegar ao extremo, como ele fez com aquela viúva. Chegou ao extremo onde ela perdeu tudo que ela tinha. Mas quando Jesus chega, a história muda sobre aquele lugar. Jesus não estava ali por acaso sobre aquela cidade de Naim. Mas para me finalizar, que se eu for falar, eu vou pregar, mas eu quero dizer para você, nada é por acaso. Se Jesus estava naquela cidade de Naim, porque Jesus conhecia, Jesus sabia que ela necessitava, que ela estava em extremo, ela precisava de algo sobrenatural. Eu quero dizer nessa noite, Jesus está aqui sobre a casa, Ele não está aqui por acaso, você não está aqui por acaso, mas Ele quer fazer um milagre sobre a minha vida, Ele quer fazer um milagre sobre a tua vida. Somente abra a tua boca e glorifique, exalte o nome do Senhor, porque o Espírito Santo, ele quer mudar a tua trajetória. O Espírito Santo, ele quer trazer a cura para a tua vida. Eu não sei o que você necessita nessa noite, mas eu quero te dizer algo sobrenatural, que o Espírito Santo ainda cuida do teu povo. Aleluia. Amém? Quero já estar dando as oportunidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Convido aqui
Nosso irmão Tiago está com a oportunidade de falar algo da parte do Senhor, aquilo que Deus tocar sobre o teu coração. Logo após também o nosso cooperador, o Célio, se prepara em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus amados Amém. irmãos. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Salmos 104. Não, Salmo 4. Perdão. Salmos 4. Que achou? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ouvi quando me clamaste a Deus, a minha justiça, e a minha angústia desde a largueza, e a misericórdia de mim, ouvi a minha oração. Meu filho do homem, até quando convertereis da minha glória e da minha infâmia? Até quando amarás a vaidade e buscarás a mentira? Mas sabeis que eu sou Senhor. Separais assim aquele que quando o Senhor ouvirá, e clamarás a ele. Perturbais vós, porque pequeis, falei como o vosso coração, e sobre a vossa cama calei vossa cela. Oferecei o sacrifício de justiça, e confiai ao Senhor, e muitos dizerem que tem mostrado bem o Senhor, exaltar sobre ele a luz do rosto. E puseste alegrai o meu coração, aquele que no tempo que multiplicaram o trigo e o seu vinho, mas também deitarei e dormirei, porque só o Senhor fazer habitar com segurança. Aleluia. Não vou estender muito tempo, não, porque aqui está falando aqui que a gente tem que clamar quando você está triste, você está batido. Quando você, aleluia, está sozinho, aleluia, sem ninguém para conversar. Mas Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Quando você clamares, eu te responderei. E quando você estiver só, lê minha palavra, porque a minha palavra eu vou curar, eu vou libertar, eu vou sarar. Porque a palavra diz, aquele que crê em mim, espiritualmente usará como a árvore, e alegrará como considera a planta, superfície o doméstico, que possui o alicerce e ramiro e galhos, que estais a parte do alto. Então ele falou, buscai minha palavra, adorar como excelência, porque Jesus está falando, buscar em oração. Aleluia. E pedir misericórdia, porque Glória. todos nós somos pecadores. Verdade. Todos nós erramos. Quanto mais você desce na olaria, papai fala contigo. Aleluia. Quanto mais você, aleluia, chega perto do papai, ele responde. Aleluia. Porque ele é a luz que emblandece o rosto é o Espírito Santo. Oh, Jesus. Então, se você não clamar, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque ele é a sua segurança. O homem não pode te dar segurança, mas Jesus pode te dar segurança. Ele pode te guardar. Verdade. Porque aonde você passa, ele está te guardando todo o caminho que ele está te levando. Verdade. E assim somos nós. Porque nós somos como uma árvore. A árvore ela não pode quebrar o galho, porque se ela quebrar, ela perde força. Assim somos nós. Porque se você pegar uma árvore, se ela estiver fraca sem água, ela morre. Então muita gente está morrendo espiritualmente. Muita gente, aleluia, não está tendo força mais nem para buscar o Senhor mais. Porque secou a árvore. O que é a árvore de hoje? É o nosso corpo, é o nosso coração, é a nossa mente, é a nossa vida espiritual. Mas para você não deixar secar, você tem que regar ela cada dia. O que é regar? Descer cada dia na presença, orar mais, jejuar mais, buscar mais a essência do Pai. Para a essência não apagar dentro de você. Assim somos nós hoje em dia. Receba esta palavra no teu coração nesta noite. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
A palavra tem que estar sobre nossos corações. A oração é um firme fundamento onde nós cada dia mais se aproxima do Pai. Como o nosso Tiago estava dizendo aqui, somente em oração, quando mais você buscar, mais dedica ao Senhor. Quando mais você orar, mais você dedica ao Pai. Como eu disse para os irmãos ontem sobre ali, essa semana será a aprovação. A minha semana já começou a aprovação. E pneu já furou, já a abelha entrou dentro do capacete, picou até a cabeça, o olho inchou. Falei, meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? E eu falei, mas não vou murmurar e nem... Verdade. Vamos continuar adorando e glorificando o Pai. Se sempre da vontade do Senhor. Mas por quê? O congresso está aí, aonde muitas vezes o levante vai vir, a aprovação vai vir. Mas eu creio que lá o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será exaltado. E vidas muitas vezes ouvirá a palavra do Pai que necessita ouvir a palavra do Senhor. Nosso cooperador Célio está com a oportunidade. Logo após o missionário Wellington também está com a oportunidade de falar aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Está no livro de Salmo 37, versículo 7, 5 e 6. Salmo 37, versículo 6, 5 e 6. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele, e o mais ele fará. Farás sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Glória a Deus. Então, o que Deus está dizendo? Nós entregamos nossos problemas, nossas dificuldades, tudo para Jesus. E Ele resolverá nossos problemas e Ele dará para nós. E nós temos que confiar nele. Ele fará o necessário para nós. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo o missionário Wellington. Logo após, vamos estar ouvindo também o nosso irmão Rafael, que está no meu nome aqui nessa noite, em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, Amém. feliz de estar aqui novamente na casa da irmã. Deus possa abençoar a sua vida, viu? Deus possa abençoar a vida dos pastores, pastor Luciano, pastor Diego, Isabel, juntamente o diácono Tiago, que Deus possa abençoar. Aqueles que não me conhecem, prazer, viu? Uma bênção, a mãe da pastora vai pregar hoje, né? É hoje em nome de Jesus. Aleluia, que glória, né? Prazer. Amém? Abra sua Bíblia junto comigo, irmãos. Em Marcos, capítulo número 4, versículo número 35. Aleluia. Marcos, capítulo 4, verso 35. Uma passagem bem conhecida. Aleluia. Isso. Aleluia. Eu já pude sentir a presença de Deus neste ambiente. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, e o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade e vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar:
cala-te, aquieta. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: porque sois tão tímidos, ainda não tens fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Irmãos, essa passagem ela é muito conhecida, muito pregada. E o que mais chama a atenção nesse texto é que quando Jesus convida eles para passar para o outro lado, que na primeira tempestade nós vamos observar que em Mateus ele é convidado pelos discípulos, mas Jesus fica novamente, ele abandona a multidão para ir orar à parte. Agora nesse texto Jesus abandona a multidão, convidando já para ir para o outro lado. Olhando o texto, a Bíblia vai dizer então que agora vai surgir uma tempestade. Olhando o texto, a Bíblia vai dizer que vai surgir um grande temporal. Olhando o texto, dá para se notar que estava tudo tranquilo, tudo calmo. Os discípulos estavam no barco, Jesus estava no barco. E tem um detalhe que chama atenção, que Jesus estava dormindo com uma almofada na polpa do barco. De repente você chegou nesta noite tão aflito, aleluia, que a onda está lá em cima, o teu barco balançando para lá e para cá. De repente você ainda não conseguiu deixar a tua preocupação lá fora, aleluia, mas Deus está aqui dentro nesta noite dizendo: olha, eu tenho providência para você. No meio, aleluia, dessa tempestade, eu tenho uma resposta. A Bíblia diz que eles ficam tão atemorizados que agora eles vão até o Mestre, eles vão até Jesus. Sabe qual que é o problema hoje? Que às vezes no meio da nossa aflição, às vezes no meio do nosso problema, pastor Diego, nós não temos mais sensibilidade, irmã Isabelle, para ouvir a palavra de Deus. Aleluia, nós não temos, pastora Luciana, a sensibilidade de dizer: olha, esta prova é demais para mim, deixa eu orar. Esta prova é demais para mim, deixa eu jejuar. Tem gente, pastor Diego, que está perdendo a essência, quer pegar no microfone de qualquer maneira, não quer saber de jejuar, não quer passar de orar. Aleluia, mas deixa eu dizer uma coisa: primeiro, antes de Jesus acalmar a tempestade, ele tinha preparado. Eu vou simplificar isso aqui para você dar glória. Antes da gente entrar no barco com Jesus, tu tem que se preparar, tu tem que se vestir. Sabe por quê? Aleluia, foi citado aqui nessa noite, irmão Tiago, quando ele pisa na cidade de Naém é para ser diferente. Quando ele pisa naquela cidade é para ressuscitar quem está morto. Aleluia. Aquele capítulo que você leu, de verso número 4 de Salmo, é o salmista dizendo: eu estou clamando no meio da minha angústia. Ou seja, no meio da tempestade você tem que clamar. Jeremias capítulo 33 vai dizer: clame a mim que responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O problema dessa geração hoje é que às vezes nós passamos algumas tempestades, seja financeira, seja dentro da igreja. A Bíblia está dizendo, eu já encerro, que a tempestade era tão forte que a água chegava a entrar dentro do barco. O problema é que quando o barco começa a se encher de água, muitos querem pular fora. O problema é que quando o barco começa a encher de água, muitos querem sair fora. Aí Deus está dizendo: pode deixar que eu que acalmo a tempestade. Alguém está dizendo: você não é capaz, você não vai conseguir. E Deus está dizendo: eu que acalmo a tempestade. Ou seja, a última palavra continuou sendo de Deus. A última autoridade continuou sendo de Deus. Alguém está olhando dizendo: parou agora no teu ministério. Aí Deus continua. Aí nós estamos aguentando, vai de joelho mesmo. Ai, mas eu estou com uma dor de cabeça, vai desse jeito mesmo. Ai, hoje eu não vou naquele culto não, mas vai desse jeito mesmo. Por quê? A última palavra ainda é de Deus. A última palavra ainda é do céu. Aleluia, Deus. Só que está difícil de entender isso, porque a gente parou de vir a adorar a Deus, a gente parou de vir a cultuar a Deus. O que você está falando, meu irmão? Eu estou dizendo que o foco principal sempre foi Ele.
Porque a partir do momento que o barco estava de boa, ninguém estava prestando atenção em Jesus. A hora que o barco começa a balançar, eles começam a ver o mestre. Eu vou repetir de novo. A hora que nada está te faltando, a hora que não está faltando oportunidade, você está adorando, você está pregando. A hora que a vida financeira está estabilizada, você está empregado, você está adorando, você está glorificando. A hora que a enfermidade não bateu na porta, você está adorando, você está glorificando. E agora? Aí agora vem a exaltação. Alguém acha, eu prego, eu faço, eu sou. Aí Jesus vem do outro lado. Me procura urgentemente. Tu precisa do mestre, porque você está com um grande problema no seu barco, tu está com uma grande tempestade. É, Jesus. Verdade. A gente só procura Jesus no meio da tempestade. Essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Vamos procurar Jesus, tendo tempestade ou não, porque igual o pastor falou, o congresso está aí. Pode tomar picada de maribondo. Aleluia. Pode ser o dia cansativo que for, mas Satanás não vai parar essa obra. Satanás não para a igreja. Aleluia. Eu não quero saber, aleluia, que Billy Graham falou, não. Eu não quero saber que Newton falou, não. Eu não quero saber o que Albert Einstein fala. Eu quero saber o que a palavra diz. Eu quero saber o que a palavra do Senhor diz. Aleluia. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar ouvindo o nosso irmão. Logo após, a nossa irmã Lucimar também está com a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Confesso aos irmãos que eu estou um pouquinho nervoso, mas vou falar que Deus colocou no meu coração. Amém. Mas vai ser meio um testemunho. Aleluia. A palavra que Deus fala muito no meu coração, que está em Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 6. Nessa palavra, vou falar sem microfone, pode? Pode. Aleluia. Ficar mais à vontade. Amém. Em Jeremias está escrito, Deus fala para Jeremias descer a casa do oleiro. Quando Jeremias desce, ele chega lá e vê o oleiro fazendo um vaso. No momento que o oleiro está fazendo o vaso, esse vaso se quebra. Essa palavra fala no meu coração há muito tempo, há mais de anos. O que essa palavra significa no meu coração? A gente é vaso na mão do oleiro. Glória a Deus. E o nosso oleiro, como fala em Jeremias logo mais para frente, o nosso oleiro é Deus. E muitas das vezes Deus está nos moldando, está colocando a gente em circunstâncias, mas a gente quebra, a gente sai da presença, a gente se afasta da presença de Deus. Na minha caminhada cristã, na minha caminhada no Evangelho, eu me afastei várias vezes, eu fui para longe de Deus. E o vazio que eu sentia no mundo, o vazio que eu sinto lá no mundo, não se compara com o amor de Deus. Várias das vezes eu quebrei, eu caí, mas Deus nunca se apartou de mim. Eu sou grato a Deus por isso, porque Ele vai falar que o oleiro não jogou o vaso fora. Mesmo que o vaso quebrou, Ele não jogou fora. Ele pegou o vaso e começou a montar um vaso novo. Eu acredito que na minha vida, toda vez que eu quebrei, toda vez que eu caí, Deus me moldou de uma maneira diferente e me ensinou de uma maneira diferente. E Ele fala muito, essa palavra fala muito comigo. E uma palavra que vem junto com ela, que Deus tocou no meu coração uma vez que eu estava no retiro, que eu estava estudando essa palavra, é em João 6,37, que vai falar exatamente assim. Aleluia, Jesus. Aleluia. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. O que Jesus está falando? Venha a mim, que eu vou te mudar de novo. Aleluia. Vem para a minha presença, vem para a minha casa, que eu vou cuidar de ti. Independente da situação. Eu aprendi isso na raça. Porque às vezes a gente não aprende no amor, mas a gente aprende na luta. Aleluia. Então, toda vez que eu me afastei da presença, eu só caía, nada dava certo. Vida financeira, tudo na minha vida só foi quebrando. Mas quando eu venho para a presença, fico na presença, é outra coisa. É verdade. Deus abre porta, Deus afasta as pessoas que não trazem a gente para Cristo. E assim é a nossa vida. A gente tem que procurar ir atrás da presença, atrás dele. Porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso único Salvador. Independente da circunstância, independente de qualquer coisa, palavra ao contrário. Não.
igual o irmão falou, independente da tempestade, quando Jesus está no barco, nada é contra nós. Então, o primeiro passo é da gente. Vamos deixar Jesus entrar no barco. Deixa Jesus entrar no nosso coração. Não é só no momento de culto. Eu venho entendendo isso, não é só no momento de culto na igreja, porque é fácil. A gente ir lá na igreja, levantar a mão, pular, é fácil. Mas não é só nos momentos de culto, mas é no momento do quarto, na oração. É no momento que você está sozinho, que ninguém está vendo. Porque na frente dos outros é fácil, mas no secreto que Deus trabalha. E Ele vem trabalhando através de mim nisso. E eu sou muito grato a Deus. É isso. Agradeço por isso. Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como nosso irmão disse, nosso irmão Rafael, caia do homem, levantar-te Deus. Nós vamos entender como eu ministrei a palavra ontem, preguei a palavra ontem lá na igreja, sobre o filho pródigo. Não quero falar, porque alguns irmãos estão aqui, estava lá, presenciou, que muitas vezes duas gerações, geração nova, geração velha, mas não comparando geração nova e geração velha, mas sim comparando como os dias de hoje, como nós deparamos pessoas que aquele que está para buscar, muitas vezes aquele que permanece na presença do teu pai, ou muitas vezes aquele que somente busca aquele que o pai pode dar. Entendeu? Com muitos nós podemos deparar, porque um filho, eles não muitas vezes recebeu aquilo do pai, mas ele não saiu da presença do pai. O outro recebeu aquilo que o pai deu, mas ele saiu da presença do pai. O que você mais valoriza, aquilo que o pai dá ou aquilo que o pai é? Nós temos que escolher o que nós queremos, não aquilo que o pai nos oferece, mas sim aquilo que ele é sobre a nossa vida. E como nosso irmão disse, o ser humano é falho, não estamos aqui para julgar nem apontar, mas estamos aqui para cada dia mais estender as mãos, aprender na palavra como a palavra disse, aprender cada dia mais observar, porque nós temos que cada dia mais adorar e glorificar o nome do Pai, porque somos vasos na mão do oleiro, e o oleiro ele sempre vai estar no controle da minha vida e da tua vida, e muitas vezes o processo dói, o processo machuca, porque ele está moldando do jeito que ele quer, da forma que ele quer, e quando nós quebramos é quando nós queremos fazer a nossa vontade. Verdade. E isso é normal, porque o ser humano é falho. Mas o mais importante, como nosso irmão disse, é quando nós reconhecemos que nós precisamos do Pai. Isso não tem outra coisa melhor, porque o falho é nós somos falhos, mas quando nós reconhecemos que precisamos dele, ele se alegra. Aonde ele coloca as tuas mãos e diz: filho, eu estou no controle, agora eu vou trabalhar sobre o teu caso, agora eu que vou operar sobre a tua vida, agora eu que vou fazer o sobrenatural sobre a tua vida. Mas isso depende de mim, de você. Nós dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, perdoa minhas falhas, perdoa meus pecados, mas faça a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa irmã Lucimar está com oportunidade, logo após a nossa irmã Tânia também se prepara. Aleluia. Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimentos do meu capaz Senhor, amém. Estava ali quietinho, não, hoje eu não quero oportunidade. Irmãos, está chegando o congresso, pastor. Hoje eu fiquei ruim. Misericórdia. Olha, eu estou aqui só na presença de Deus, mas Deus só sabe do jeito que eu estou. Por mim, eu ficava lá em casa quietinho. Mas eu estou assim, ó, navegando nas asas do Espírito Santo. Mas a gente pode entregar, né? Verdade. Porque Deus é maravilhoso. Aleluia. Mas está lendo aqui uma palavra que diz assim, um Salmo 9, que diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei de todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei, exaltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome do Altíssimo. Aqui já fala na palavra que a gente, por mais que seja difícil, a dificuldade, mas a gente tem que louvar e glorificar o nome santo do Senhor. Nessa madrugada perdi o sono, aí estava orando,
De repente peguei no sono. Eu estava assim num lugar, parece que era no mato. E estava orando. E só orando por criança, orando para idosos, orando para tanta gente. Que eu falei assim, meu Deus, mas que lugar é esse? Que maravilha, a gente está fazendo a obra do Senhor. Mas sem saber que era sonho. Pelo menos um sonho. Mas a hora que eu acordei, será que eu queria estar lá para estar orando? Mas estava tão bom fazer a obra naquele lugar que parece que tinha gente que estava precisando. Apesar que tem gente precisando de oração. Mas eu pergunto, será que as pessoas estão querendo o Senhor? Está querendo o Espírito Santo tocar, fazer a obra? Quantas pessoas que estão abandonando a igreja, que não está querendo nada com Deus? E tem gente padecendo, tem gente pedindo socorro, mas não quer aceitar a palavra de Deus. Aí eu falo, é tão bom estar na presença de Deus, que ontem mesmo eu estava tão mal, que eu já não queria mais nada com Deus, mas Deus me deu uma chicotada, que hoje fui parada na cama. Mas é tão bom quando Ele dá chicotada, que a gente aprende o que é certo e o que é errado. E eu jamais quero abandonar o meu Deus. Porque com Ele está difícil, com Ele o mundo está difícil. Imagine sem Ele, sem a presença dEle. Amém? Vou estar fazendo uma oração aqui, com a permissão do pastor, que é rapidinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Pai maravilhoso, que está na tua presença, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Pai, que o Senhor venha, Senhor, visitar cada hospital, presídio, Pai, Allan Kardec, Senhor, Flor Selvagem, Pai, aqueles que estão abandonados, Pai, nas ruas, Senhor, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha abençoar, Pai. Ah, Pai querido, Pai amado, que o Senhor continue abençoando no culto desta noite, que o Senhor use a pregadora desta noite para falar conosco, Pai. Mesmo aqueles que não quereram ouvir, mas o Senhor tem uma palavra nesta noite para falar conosco. O Senhor tem uma palavra para nos corrigir, Senhor. Toque, Espírito Santo, toca neste lar, ó Pai, nos quatro cantos, no telhado, Pai. Quebra, Pai, todas as barreiras. Quebra, Senhor, tudo aquilo que disse não me diz, Senhor. Ah, Espírito Santo, vai tocando nessas pessoas que se encontram nesta noite. Vem abençoar, Senhor. Pai querido, Pai amado, está chegando o congresso, Senhor. E eu creio, Pai, maravilha que o Senhor vai fazer naquele lugar. Que o Senhor continua abençoando aquele ministério, Pai. Continua abençoando nosso pastor Diego, nosso pastor Luciano, Senhor. Ah, Pai querido, Pai amado, e que o Senhor continua, Pai, falando comigo, me abençoando, me renovando, me restaurando e me enchendo com o teu poder, com a tua graça, com o teu Espírito, Pai. É que eu te peço e te agradeço nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Deus. Glória a Deus. E esse sonho é Deus mostrando, irmão, para buscar não vale mais ainda. Amém. Porque Ele quer te usar na intercessão, interceder pelo povo, interceder pela igreja. E como mais nós buscamos, mais buscar mais ainda no vale. Eu creio que Deus Ele vai te dar aquilo que Ele quer te dar. Os dons espirituais do alto do céu. Amém? Antes da nossa irmã Tânia ali estar falando, nós vamos entender, salmista escreveu ali Davi, no Salmista 3, nós vamos entender que aonde ele escreveu, aonde ele estava passando mais aflições sobre a tua vida, aonde ele estava passando mais lutas sobre a tua vida, mas não que Deus permitiu, mas sim porque ele causou com as tuas próprias mãos, aonde ele saiu da desobediência do Pai. Nós vamos entender que aonde o Senhor, Ele deu muitas vezes ali, Ele
perdoou ali muitas vezes Davi, mas nós temos que entender que o Senhor perdoa nossos pecados, mas tem pecado que muitas vezes nós vamos carregar o resto da vida. O que nós plantamos, nós colhemos. Nós temos que entender que a semeadura que muitas vezes da vida que nos mostra, porque se eu plantar limão, eu vou colher limão, porque isso é normal, isso é do ser humano. E nós vamos ver que Davi estava passando por momentos mais difíceis, mas mesmo assim não largou a presença do Pai, mesmo assim ele não largou a presença do Senhor. O que eu aprendo com isso? Aonde muitas vezes o teu filho nome sumiu. Absalão, aleluia. Absalão ali muitas vezes se levantou contra a vida de Davi. Aonde o teu filho amado se levantou, aonde a tua família, a espada disse, aonde usou o profeta Natan dizer, muitas vezes Davi, Deus ele está te perdoando, mas a espada não vai sair sobre a tua casa. O que eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs, muitas vezes o Senhor ele perdoa o meu pecado, ele